Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Eu quase perdi minha vida nas mãos do meu ex-namorado. Para me proteger, vou alterar os nomes e detalhes pessoais. Vou começar com um breve contexto antes do incidente. Na época dos acontecimentos, eu tinha 19 anos, prestes a completar 20, e meu ex, Matheus, tinha 27. Morávamos juntos em uma casa de 3 quartos em São Paulo, onde tínhamos um grande show e um gato. O cachorro era dele e o felino, meu. Poucos meses antes, permitimos que uma amiga nossa, Laura, ficasse conosco por um tempo. Mas as coisas não terminaram bem porque ela estava abusando da nossa hospitalidade. Na semana que antecedeu o incidente, Matheus havia acabado de voltar de uma viagem de trabalho que durou cerca de 3 a 4 semanas. Durante a semana em que ele retornou, ele parecia completamente desconectado, incapaz de completar pensamentos ou tarefas simples. Eu pedia ou dizia algo, e menos de 5 minutos depois, ele já havia esquecido ou simplesmente não escutado, como se estivesse em outro mundo. Um dia, frustrada com tudo isso, pedi ajuda para algumas tarefas domésticas ou para tirar o lixo, mas fui ignorada. Em certo momento, ele disse que, se continuasse assim, queria que eu lhe desse um tapa para despertá-lo. 2 dias antes do ocorrido, saímos para jantar com a mãe dele, e ela estava claramente preocupada com seu estado mental, pois algo nele parecia muito errado. Na época, o único transtorno que ele sabia ter era toque, embora agora eu esteja convencida de que não era só isso. No dia do incidente, tínhamos acabado de voltar com comida para a viagem e estávamos sentados no sofá da sala. Eu pintava minhas unhas enquanto ele jogava Mario Kart. De repente, ele olhou para mim e disse: "Laura lançou uma maldição na minha família." Eu também lidava com problemas emocionais graves na época, então não estava em condições de focar nos dele. Tenho TPB, transtorno borderline de personalidade, e não sabia o que fazer, então sugere que ele tomasse um banho frio, algo que o ajudara anteriormente na semana a se acalmar. Ele entrou no banheiro murmurando sozinho, e algo no ar me fez sentir insegura. Não sei explicar exatamente o que foi, mas senti medo. Fui até lá e perguntei se poderia ligar para a mãe dele, talvez convidá-la para jantar, como forma indireta de pedir sua ajuda. Ele olhou para mim e começou a gritar, dizendo que tudo o que precisava era de mim. Saí dali e comecei a caminhar em direção à sala, enquanto ligava para a mãe dele. Ele saiu do banheiro sem roupa e começou a gritar com Ollie, o cachorro, ordenando que ele me disciplinasse e atacasse. Lembre-se, Ollie era treinado como meu cão de guarda. Nesse ponto, acredito que a mãe dele já havia atendido ao telefone e estava ouvindo tudo. Ele começou a me chamar de Laura e disse que eu precisava pagar pelo que fiz. Imediatamente corri para o quarto com meu celular e a mãe dele ainda estava na linha. Ele arrombou a porta, bateu minha cabeça contra o espelho do armário e jogou meu celular no chão. Gritava que iria tirar minha vida. Tentei escapar do quarto em direção à porta da frente, mas, ao passar pela cozinha, ele me agarrou e apertou meus braços em volta do pescoço, repetindo que iria acabar comigo. Lembro-me de olhar para a mesa e ver meu gato Sterling todo arrepiado. Nunca o vi tão assustado. Eu lutava para não desmaiar, tentava respirar e arranhava seus braços para afastá-los do meu pescoço. Comecei a ver pontinhos pretos na minha visão e pensei: vou perder a vida? O que ele vai fazer com meu corpo? Então ele começou a perguntar se eu sabia como era ter coisas horríveis feitas comigo. Foi nesse momento que não soube mais se ele estava realmente fora de si. Já havia sido vítima de abuso inadequado 1 ano antes, e isso ainda me afetava profundamente, algo que eu sempre compartilhei com ele. Ele me jogou no chão e colocou o pé sobre minha cabeça, como se fosse pisar nela. Foi a única vez que vi seus olhos durante o incidente, e eles estavam praticamente sem vida. Suas pupilas estavam tão dilatadas que mal dava para ver a íris. Ele gritava repetidamente: "Admita, Laura. Você sabe o que fez. Admita."
Comecei a pedir desculpas, fazendo e dizendo qualquer coisa para acalmá-lo. Isso pareceu funcionar, pois consegui me levantar e correr para fora de casa. Só desejei ter deixado a porta de tela aberta. Corri de casa em casa usando apenas shorts e um suéter em pleno inverno, em uma das regiões mais frias do Brasil. Entrei em 2 ou 3 casas antes de ouvir Oli gritando, um som que nunca vou esquecer. Caí no chão chorando e gritando: "Pare! Deixem ele em paz." Porque, naquele momento, percebi que ele havia encerrado a vida do meu cachorro. Nesse ponto, vários vizinhos ouviram meus gritos e vieram correndo para ajudar. Um casal idoso chamou a polícia e me levou para dentro de sua casa, sem saber se estavam colocando suas próprias vidas em risco. Meus pais moravam em outro estado, então alguém me emprestou um celular para ligar para minha mãe, que estava jantando com amigos. Eu só disse: "Mateus encerrou a vida do cachorro e tentou tirar a minha." A polícia finalmente chegou após o que pareceu horas. 5 ou 6 carros com armas prontas. Eles usaram um megafone para ordenar que ele saísse com as mãos para cima. Ele apareceu nu, coberto de sangue. Assim que o colocaram no carro, um policial veio falar comigo enquanto outros vasculhavam a casa. Pouco depois, outro oficial veio e perguntou quantos cachorros tínhamos. Respondi que tínhamos um e um gato. Perguntei se Oli ainda estava vivo, e eles disseram que ele estava morto na banheira. Mateus o havia atacado na sala e depois o levado para o banheiro, enchido a banheira e colocado o corpo ali. Perguntei sobre o gato, e eles disseram que ainda não o encontraram. Tinha certeza de que ele também havia tirado a vida do meu querido Sterling. Sterling era a única coisa em que conseguia pensar, e entrei em pânico, incapaz de fornecer mais informações. Estava em modo túnel, repetindo: "Onde está meu gato? Quero meu gato. Encontrem meu gato." Os policiais perguntaram se havia algum petisco que pudessem usar para atraí-lo e onde ele costumava se esconder. Eles acabaram encontrando Sterling vivo, mas ele estava tão assustado que atacou os oficiais. Eles bloquearam a cena mais crítica e me pediram para entrar e buscá-lo. Ainda havia tanto sangue, e o cheiro de sangue e fezes era sufocante. Sterling estava no quarto, em cima da cama, chorando. Peguei-o no colo e pedi aos policiais que encontrassem meu vape. Quando estava saindo da casa, a mãe de Mateus chegou de carro. Ela perguntou onde Oli estava, e tudo o que pude dizer foi: "Mateus encerrou a vida dele." Ela caiu no chão e começou a chorar descontroladamente. 2 semanas depois, Sterling e eu estávamos em um avião para a casa da minha mãe. O caso judicial durou mais de 2 anos, e mais tarde descobri que Mateus havia carregado nossas armas. Nunca quis saber como ele havia tirado a vida de Oli, mas, ao revisar as provas, um oficial mencionou um taco de beisebol, sem saber que eu preferia não saber. Ele recebeu apenas 10 meses de prisão domiciliar por tudo isso. Até hoje, 2 anos depois, ele ainda tenta me contactar, culpando-me por não ter procurado ajuda para ele antes. E acho que a pior parte é que, de certa forma, eu também me culpo. Essa história aconteceu comigo em São Paulo, não muito longe da famosa Avenida Paulista, onde todos os bares estão concentrados. Eu estava saindo para uma noitada com um grupo de amigos, me divertindo bastante. Como de costume, acabei bebendo mais do que deveria. Tenho esse péssimo hábito de sair andando sozinho quando bebo, e nessa noite específica, consegui me colocar em uma situação bem complicada. Depois de vagar pelas ruas por quase 1 hora, comecei a perceber que estava completamente perdido. Para piorar as coisas, meu celular ficou sem bateria. Em algum momento, decidi que simplesmente iria caminhar até a casa do meu amigo, que eu sabia estar ao norte da área onde estávamos. Devo mencionar que sou extremamente ruim com direções e navegação na cidade, então não percebi que estava a uns 10 quilômetros de distância da casa dele. Enquanto cambaleava confiante pelas ruas desertas às 2 da manhã, um sedã de repente encostou agressivamente na minha frente, quase bloqueando o meu caminho. Fiquei um pouco assustado. Olhei para o lado do motorista e vi um homem grande e com uma expressão intimidadora me encarando.
Nessas situações, a maioria das pessoas reage de duas maneiras: ou ficam assustadas e defensivas, ou irritadas e agressivas. Eu, por outro lado, sou uma pessoa insana e estava bêbado o suficiente para não ter noção do perigo que poderia estar correndo. Devo mencionar que sou seu típico garoto branco suburbano, nem ameaçador nem grande, e acabei acenando para o cara, dizendo: "E aí, cara, tudo tranquilo?" Não tenho certeza, mas acho que estava até sorrindo. Lembro-me claramente da expressão que ele fez. Parecia confusa e dividida, como se eu tivesse perguntado que ano era. Ele pausou por um segundo e me perguntou algo, mas não entendi o que disse. Então respondi: "O quê?" Ele então perguntou: "Para onde você está indo?" Respondi que estava tentando voltar para a casa do meu amigo, mas não fazia ideia de onde eu estava. Após outra pausa, ele me disse para entrar no carro. Sem pensar, fui até o lado do passageiro e entrei. Bem estúpido, certo? Naquele momento, pareceu uma boa ideia. Assim que entrei, pude observá-lo melhor. Ele estava coberto de tatuagens, vestido com roupas típicas de alguém que tenta passar uma imagem durona. Também notei que seu braço estava todo enfaixado, e ele tinha uma pistola claramente enfiada na cintura. Por alguma razão, nada disso me incomodou na hora. Ele perguntou onde era a casa do meu amigo, e eu dei as instruções. Sou bem sociável e tagarela quando bebo, então imediatamente comecei a conversar casualmente com o cara. Não me lembro exatamente sobre o que falamos, mas eventualmente ele começou a me contar que havia acabado de sair do hospital, onde foi tratado de um ferimento à bala no braço, e que sua namorada havia terminado com ele por causa disso. Pelo visto, ela não gostava que ele estivesse envolvido com gangues e brigas armadas. Imagine só. Ele então me disse que estava furioso com ela e pelo tiro, e que estava dirigindo por aí procurando alguém para roubar quando me encontrou. Ele também mencionou que já havia cumprido pena por roubo no passado. Nesse ponto, meu cérebro embriagado começou a conectar os pontos, e pensei nos cerca de R$ 1.000 que eu tinha na carteira naquele momento. Mas, em vez de entrar em pânico, apenas disse algo como: "Cara, isso é pesado." Ele também me contou que queria ser rapper e estava tentando iniciar sua carreira musical. Tentei ser solidário, dizendo para ele seguir em frente com seus planos. Cerca de 10 a 15 minutos depois, chegamos à casa do meu amigo. Esse foi o momento em que eu deveria ter simplesmente saído do carro e agradecido ao homem armado pela carona. Mas, novamente, sou uma pessoa insana e senti que ele devia algo por ter me trazido até lá. Então perguntei se ele queria entrar para fumar algo, e ele aceitou. Nesse ponto, meus amigos já estavam em casa há um tempo e estavam todos se perguntando o que havia acontecido comigo. E, como você pode imaginar, eles ficaram extremamente surpresos quando apareci com um cara negro desconhecido, que agora eu sabia ser membro de uma gangue e que havia considerado me roubar a mão armada. O que o cara fez a seguir deixou todos meio desconfortáveis. Meu amigo mora em uma casa com outras pessoas, e seu quarto fica no final do corredor, onde todos estavam reunidos ouvindo música. Ele também tem um cofre enorme no armário que é visível assim que você entra no quarto. Eu não percebi, mas meu novo amigo trouxe sua arma com ele. Pouco depois de entrarmos e todos dizerem oi, ele tirou a arma da cintura e a colocou em cima do cofre, na frente de todos. Pareceu uma coisa bem estranha de se fazer, mas foi muito melhor do que o que ele poderia ter feito. Senti que foi uma espécie de demonstração de respeito, como se ele quisesse mostrar que não ia usá-la. Felizmente, tenho amigos super calmos, então eles agiram naturalmente, e começamos a enrolar um baseado. Alguns minutos depois, todos fomos para trás fumar, deixando a arma no quarto. O cara ficou conosco por mais um tempo. Na verdade, pareceu se dar bem com alguns dos meus amigos que tinham interesses musicais semelhantes. Ele então pegou sua arma de cima do cofre e foi embora sem nenhum incidente. Olhando para trás, percebo que aquela situação poderia ter terminado muito, muito mal. Especialmente porque meu amigo tinha muito dinheiro no cofre e poderia facilmente ter sido roubado à mão armada a qualquer momento. Gosto de pensar que, embora ele fosse um criminoso e membro de uma gangue, ele também era apenas um cara passando por um momento difícil.
e um pouco de gentileza e maconha evitaram que aquela noite terminasse de forma desastrosa. Essa história aconteceu há mais de 10 anos, mas ainda penso em quão perto estive de perder minha vida. Eu já estava com meu futuro marido quando conheci o primo dele, e tínhamos muito em comum. Ambos lutávamos contra dependências e transtornos alimentares. Conversávamos por telefone e nos encontrávamos para comer. Em um desses encontros, ele me beijou no carro. Decidi que era melhor pararmos de nos falar. Contei ao meu futuro marido sobre o beijo, e ele foi compreensivo. No entanto, não lhe disse que o primo ficou extremamente abalado por eu ter rejeitado seus avanços. Passado algum tempo, começamos a nos encontrar como amigos, já que ambos estávamos passando por momentos difíceis. Sempre íamos ao mesmo lugar, mas depois de algumas vezes, senti que aquilo não era saudável para nenhum de nós. Ele me pediu para nos encontrarmos uma última vez, e eu, estupidamente, aceitei. Fomos ao nosso lugar habitual, e durante o jantar, ele começou a falar sobre seu apartamento, seu trabalho e como poderia me fazer feliz. Fiquei desconfortável e pedi para ele me levar para casa. Era bem tarde, e em vez de me levar para casa, ele me levou até uma reserva florestal. Estava completamente escuro porque todas as luzes estavam apagadas, e imediatamente senti uma sensação ruim. Estávamos sozinhos no estacionamento, e naquele momento tive um pressentimento horrível de que algo iria acontecer. Ele estacionou, desligou o carro e olhou para mim, dizendo que éramos feitos um para o outro. Não querendo irritá-lo, apenas respondi que ele sabia que eu estava noiva e que éramos apenas amigos. Ele tinha histórico de comportamentos violentos, então fiquei apavorada. Naquele momento, ele começou a ficar muito alterado, quase chorando. Disse que me amava, então colocou o braço em volta do meu pescoço e pressionou com muita força o lado direito da minha garganta. Seu braço estava ao redor do meu pescoço, e eu olhava fixamente para frente quando, de repente, acordei com um policial batendo na janela do carro. Ele perguntava se eu estava bem, e eu estava assustada, confusa, com vômito na roupa e havia molhado minhas calças. Ele havia pressionado minha artéria carótida por tanto tempo que isso me deixou inconsciente. Ele também foi lutador no ensino médio e disse ao policial que estávamos bem e que eu estava bêbada. Ele recebeu uma multa, mas eu estava com tanto medo que não disse nada. Pensei que, se ele fosse preso, a família do meu agora marido não me culparia, mas foi exatamente isso que pensei na hora. Disse que estava tudo bem, mas que eu queria ir para casa. Achei que, se dissesse isso na frente do policial, ele me levaria para casa porque eles anotaram nossos nomes, e ele não arriscaria tentar algo novamente. Então ele me levou para casa e não disse nada. Não sei se ele estava tentando tirar minha vida ou simplesmente ficou tão furioso que foi longe demais. De qualquer forma, ele quase conseguiu. Isso realmente me afetou profundamente. Uma pessoa não vomita e se molha após uma compressão na garganta a menos que tenha estado à beira de perder a vida. Contei ao meu agora marido, mas não imediatamente, porque senti que era parcialmente minha culpa por ter concordado em me encontrar com ele. Só o vi mais algumas vezes nas festas de fim de ano, e depois ele parou de aparecer. Ele não ousou falar comigo depois do que fez. Se aquele policial não tivesse aparecido, não sei se eu estaria aqui hoje. Surpreendentemente, está uma daquelas histórias que esqueci até alguns dias atrás, quando estava conversando com uma amiga de escola por chamada e ela me lembrou disso. Ela ficou bem assustada quando contei, porque aconteceu quando eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos. Alguns detalhes estão um pouco confusos, mas lembro-me vividamente. Este contexto pode parecer irrelevante, mas minha família havia acabado de se mudar para o Brasil e estávamos alugando a parte de cima de uma casa suburbana comum em um bairro tranquilo. Eu tinha amigos que eram triguêmeos, moravam a 3 ou 4 casas de distância, não muito longe. Todos os dias eu ia brincar com eles, e por volta das 9 ou 10 da noite, meu irmão mais velho, na época com cerca de 11 ou 12 anos, fazia o passeio de 2 minutos para me buscar e me levar para casa, já que eu era bem jovem. Uma noite, ele veio me buscar como de costume.
O sol ainda não havia se posto completamente, mas já estava bastante escuro. Começamos a caminhar normalmente, mas notei que ele começou a olhar repetidamente por cima do ombro. Não percebi imediatamente, até que ele me empurrou com força para longe da calçada e entre duas casas. Cada casa tinha uma cerca enorme que separava os quintais, mas a nossa não. Ele me fez agachar atrás da cerca. Lembro-me de estar muito assustado, mas mais confuso, pois não fazia ideia do que estava acontecendo. Especificamente, ele era um grande brincalhão. Uma vez ele me convenceu de que minha irmã mais velha havia caído com o carro no oceano. Então não acreditei nele quando ele disse: "Vá para trás das casas. Acho que alguém está nos seguindo." Olhando para trás agora, provavelmente ele estava tentando me manter calmo. No entanto, qualquer calma que restava no meu pequeno corpo de 8 anos desapareceu no momento em que me virei e olhei. O homem havia nos seguido até atrás das casas e estava parado perto de uma cerca a poucas casas de distância. Ele usava um moletom preto com capuz levantado, calças de moletom pretas e tênis brancos. Minha visão sempre foi ruim por causa de problemas de saúde, mas naquela época era cristalina e pude ver com clareza horrível que sua mandíbula estava simplesmente caída, como se ele estivesse parado ali com a boca aberta. Foi aterrorizante. Agora, sendo mais velho, talvez ele tivesse algum tipo de condição médica que afetasse sua mandíbula ou talvez estivesse sob efeito de drogas. Não sei, mas na época, juro por Deus, achei que estava vendo algum tipo de demônio. De qualquer forma, meu irmão, ao ver que eu estava prestes a entrar em pânico, me disse para correr o mais rápido possível para casa. Saímos correndo. Nenhum de nós olhou para trás, mas estávamos apavorados. Como mencionei, só alugávamos a parte de cima da casa. A parte de baixo, com uma porta de correr no quintal, pertencia a outro inquilino. Não me lembro se ela estava em casa, mas lembro-me de puxar aquela porta e trancá-la o mais rápido que pude. Quando olhei para cima, ele estava lá no quintal, um pouco distante da porta, apenas nos encarando com aquela mandíbula caída. Meu irmão e eu contamos imediatamente a minha irmã e a minha mãe. Meu pai estava viajando a trabalho na época, mas nada aconteceu até o dia seguinte, quando fomos encontrar meu pai no depósito dele, que tinha um pequeno espaço residencial acima onde relaxávamos antes de voltar para casa. Era por volta do entardecer quando ele subiu e nos disse que teríamos que esperar porque a polícia estava lá. Ele nos levou até a janela dos fundos para mostrar policiais espalhados pelo quintal do depósito. Havia alguns deles em fila e uma van branca estacionada na grama, próxima à borda do bosque. Como eu era bem jovem, não me lembro de muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu, mas lembro-me de meu pai, que não sabia sobre o incidente do dia anterior, nos dizendo que encontraram um homem e uma mulher na van. O homem, segundo ele, tinha a boca escancarada. Ele parecia muito perturbado ao contar isso e não quis responder mais perguntas sobre a mulher. Talvez ela estivesse inconsciente, não faço ideia. Sei que ambos foram detidos por invasão. Não sei de mais nada e nunca perguntei. Duvido que ele se lembre. Já faz mais de uma década e ele está chegando aos 70, mas isso ainda me assusta até hoje. Ainda não consigo acreditar que aconteceu e não tenho respostas para isso. Conversei brevemente com meu irmão na esperança de que ele lembrasse mais do que eu, mas tudo que obtive foi uma longa explicação sobre qual condição médica o cara provavelmente tinha para deixar sua boca daquele jeito. Ele é um estudante de medicina irritante agora, e às vezes penso que talvez o homem não tivesse más intenções e estivesse apenas sob efeito de drogas. Mas isso aconteceu no bairro mais seguro do mundo, e isso não explica por que ou como ele apareceu no local de trabalho do meu pai. Quando eu era caloura no ensino médio, Alice era meu ícone. Ela estava no último ano. Era linda, confiante, inteligente, estilosa sem esforço e sempre dominava qualquer ambiente. Na época, eu era tímida demais para falar com ela. Os veteranos já eram intimidadores o suficiente para os calouros, mas Alice era um nível acima, porque ela era como uma rainha. Eu não esperava que alguém me visse da maneira como eu vi Alice, mas fiquei agradavelmente surpresa no meu último ano. No meu último ano, comecei a encontrar bilhetinhos fofos no meu armário.
Não esperava por isso de jeito nenhum, mas fiquei muito lisonjeada. O primeiro dizia: "Você estava linda naquele vestido na sexta-feira." A caligrafia era arrumada e simples, com um pequeno coração fofo no final. Mais bilhetes continuaram chegando, sempre no quarto período, e eu recebia um a cada semana ou duas. Sabia que eles vinham nesse horário porque eu conferia meu armário antes e depois de cada aula. Todos eram muito doces e diziam coisas como: "Seu sorriso ilumina o corredor. Você brilha mais do que qualquer estrela. Suas fotos do baile parecem capas de revista, tão deslumbrantes." Havia mais bilhetes que não lembro, mas eles não eram românticos ou flertes. Pareciam coisas que eu poderia ter dito a Alicia se algum dia tivéssemos conversado. Pensei que talvez fossem de uma garota mais nova e tímida, e tinha minhas suspeitas. Não contei a ninguém sobre os bilhetes, pois realmente não queria que meus amigos transformassem isso em uma investigação e acabassem constrangendo quem quer que estivesse deixando essas mensagens. Quem quer que fosse, eu sinceramente achava que as intenções eram boas. No segundo semestre, meu horário mudou. Minha última aula do dia passou a ser no andar de cima, perto do armário de uma amiga, enquanto a última aula dela era perto do meu antigo armário. Trocamos de armários. Esqueci completamente dos bilhetes até meu aniversário de 18 anos, quando, naquela manhã, minha amiga me entregou um bilhete que encontrou no meu antigo armário. Dizia: "Feliz aniversário, princesa." No início, ela achou que os bilhetes eram para ela, já que qualquer um dos elogios também poderia se aplicar a ela, mas quando percebeu que a data do aniversário não batia, juntou 2 mais 2. Pensando bem, acho que nenhum dos bilhetes jamais mencionou meu nome. Admiti que os bilhetes vinham acontecendo o ano todo e expliquei que não queria fazer disso um grande problema. Então, meus amigos lançaram a investigação que eu temia. Todas as garotas do nosso grupo de amigos se tornaram detetives tentando resolver esse pequeno mistério. Uma amiga, que não tinha aula no quarto período, se posicionou perto dos armários para observar a área. E funcionou. Os bilhetes não eram de uma caloura tímida nem de um garoto. Eles eram de uma faxineira, uma mulher mais velha que nenhuma de nós conhecia. Todas a reconhecíamos, mas acho que nunca tínhamos falado com ela. Ela vinha deixando esses bilhetes por vários meses, me observando de perto o suficiente para comentar sobre minhas roupas, jogos de hóquei de campo e até o que eu postava no Facebook. Via na última partida de hóquei da temporada. Ela estava sentada quieta nas arquibancadas. Foi a única vez que notei que ela me observava, mas não faço ideia de como não percebi isso antes. Nenhuma de nós mencionou isso a ela, e tecnicamente ela não havia feito nada errado, mas tudo parecia muito desconfortável de uma maneira muito difícil de explicar. Isso aconteceu há vários anos. Embora talvez não seja tão assustador quanto algumas das histórias por aqui, foi definitivamente um dos encontros mais aterrorizantes e bizarros que já tive. Tenho 33 anos e moro no interior do Brasil. Nasci e cresci na minha cidade natal, e com exceção de alguns meses em que morei com meu pai na região Nordeste, passei toda a minha vida aqui. Conheço bem a maioria das estradas secundárias da minha área. Uma dessas estradas é uma antiga rodovia que já não tem o tráfego de antes, desde a construção da interestadual que atravessa a cidade. É uma longa e sinuosa via que oferece vistas deslumbrantes durante o dia e uma fuga tranquila da agitação urbana à noite. Ao longo dessa estrada, há um pequeno estacionamento com não mais de 10 vagas, 2 mesas de piquenique e uma única lixeira. É fácil de perder, cercado por áreas densamente arborizadas e pela maior parte do caminho até lá. Devido à sua natureza isolada, esse local já foi palco de muitas travessuras adolescentes. Eu mesmo passei várias noites de sexta-feira ali, fumando com meus amigos. Sem dúvida, havia muitas boas memórias associadas a esse lugar, e ao longo dos anos ele se tornou um dos meus refúgios preferidos quando precisava de paz ou solidão. Uma noite, cerca de 5 anos atrás, minha namorada e eu estávamos passando por uma fase difícil. Tivemos uma grande briga porque eu precisava trabalhar cedo na manhã seguinte, e ela decidiu dar uma festa cheia de amigos barulhentos e embriagados.
As coisas ficaram tensas e eu saí furioso de casa, dirigindo em direção ao meu lugar favorito. Assim que ultrapassei os limites da cidade, aumentei o volume da minha música metal mais pesada e acelerei pela estrada, fumando mentolado sem parar, tentando me acalmar. Finalmente, encontrei a entrada para o local. Fiquei feliz ao ver que não havia outros carros no estacionamento, o que significava que eu não encontraria casais em momentos íntimos. Imediatamente saltei do carro, sentei em uma das mesas de piquenique, acendi um cigarro e fiquei olhando para as estrelas. Fiquei ali por vários minutos, até decidir voltar para o conforto do carro depois de ouvir alguns barulhos vindos da mata. Não querendo virar lanche de uma onça ou de um tamanduá irritado, voltei correndo para o carro e aumentei o som novamente, rapidamente esquecendo os sons que tinha acabado de ouvir. Decidi fumar mais um cigarro antes de ir para casa. Eu estava na metade quando, do nada, ouvi batidas vindas do lado do passageiro do meu carro. Olhei e vi uma mão enorme batendo contra a janela. Abaixei o som, que ainda estava alto, e pude ouvir uma voz muito irritada gritando: "Abra a porta", enquanto puxava a maçaneta. Graças a Deus, as portas estavam trancadas. Depois de alguns momentos, o homem desapareceu do lado do passageiro e reapareceu do lado da janela do motorista, gritando e xingando, exigindo que eu abrisse a porta. Ele começou a socar minha janela, tentando entrar. Eu estava paralisado em uma mistura de confusão e medo, mas eventualmente reagi e coloquei o carro em marcha ré. Estava tão escuro que não consegui ver o cara direito, exceto por um breve momento quando ele foi iluminado pelos faróis. Ele usava um moletom preto com capuz, uma camiseta cinza escuro e um boné. Era um homem robusto, devia ter mais de 1,80 metros, pois parecia gigante ao lado do meu carro. O único detalhe marcante que notei foi uma barba grande e escura. Saí dali o mais rápido possível. Pisei fundo no estacionamento e voltei em direção à rodovia. Foi então que ouvi um barulho alto que parecia um tiro. Pisquei no acelerador, peguei a primeira curva que encontrei, e assim que tive certeza de que ninguém estava me seguindo, diminuí a velocidade e percebi que estava fazendo 90 km/h em uma estrada de terra. Na época, um dos meus melhores amigos trabalhava em um posto de gasolina próximo, então fui até lá para contar toda a história. Examinamos meu carro cuidadosamente e encontramos alguns amassados no teto e algo que parecia uma marca de bota na porta do passageiro. Conversamos sobre isso e, no final, decidimos não chamar a polícia. Era uma viagem de 20 minutos até o local a partir da cidade mais próxima, e tínhamos certeza de que o cara provavelmente já teria ido embora até que alguém chegasse lá. Sim, percebo agora que foi provavelmente ignorante da nossa parte. Ainda fico perplexo com esse encontro. Não sei se o cara queria roubar meu carro, me sequestrar ou algo pior, mas estou feliz por ter chegado em casa inteiro. Meu marido manteve-se próximo do amigo de infância, a quem vou chamar de João, até a vida adulta. Eles se conheceram no ensino fundamental e tornaram-se inseparáveis desde então. Quando eu estava namorando meu marido e conheci João, achei que ele era um cara muito legal. Ele tinha uma natureza dócil e um caráter genuinamente bom. Todos se sentiam à vontade perto dele. João era o tipo de pessoa que conseguia se dar bem com qualquer um, confiável, responsável e sinceramente gentil. Fiquei feliz que meu marido tivesse conseguido manter uma amizade tão verdadeira, algo raro nos dias de hoje. Tanto eu quanto meu marido estamos longe de nossas famílias, então foi uma sorte ter alguém como João em nossas vidas, e o considerávamos quase como parte da família. João era nerd como nós, então tínhamos muitos interesses em comum. De vez em quando, saíamos para comer algo, assistir a filmes ou simplesmente ficar em casa jogando jogos de tabuleiro retro e discutindo tecnologia. Os três amávamos computadores, então meu marido e João frequentemente compartilhavam pequenos programas que criavam. Meu marido e eu montávamos computadores por hobby, e João sempre vinha dar sua opinião e nos aconselhar sobre os projetos. A única coisa curiosa sobre João naquela época era que ele nunca teve uma namorada durante todos os anos em que o conhecemos. Sempre foi solteiro e nem sequer namorou.
Eu não entendia porque um cara tão legal ainda não havia encontrado alguém. Nossas vidas pareciam evoluir e mudar, mas João continuava exatamente onde sempre esteve, morando com a família e sem se envolver romanticamente com ninguém. Por um tempo, começamos a pensar que talvez ele fosse gay e estivesse apenas com medo de revelar, já que tinha uma família tradicional com quem era muito próximo. Embora especulássemos entre nós, nunca trouxemos o assunto à tona com ele, pois parecia inadequado. Seria como invadir sua privacidade ou interferir em sua vida. Achávamos que ele encontraria alguém quando estivesse pronto. João de repente se mudou para uma cidade a 3 horas de distância. Quando ele nos contou, achamos inicialmente que havia decidido finalmente sair de casa por conta própria, mas estávamos errados. Na verdade, ele havia se mudado para uma casa que sua irmã mais velha havia comprado para sua aposentadoria, embora ela ainda não estivesse pronta para se aposentar. Ela permitiu que ele ficasse lá temporariamente, e foi quando as coisas começaram a mudar. João meio que desapareceu do mapa. Não ligava, não visitava e nem convidava para visitá-lo. Meu marido e eu achamos que isso aconteceu por causa da distância e porque ele provavelmente estava se adaptando ao novo lugar e à nova cidade. Mas o tempo continuou passando e percebi que meu marido estava realmente sentindo falta do amigo. Para ser sincera, eu também estava. Tínhamos tantas boas lembranças juntos e era tão incomum João se desconectar assim. Era extremamente difícil entrar em contato com ele pelo telefone. E ele também não estava muito ativo nas redes sociais. Comecei a me preocupar com ele. Além disso, não queria que meu marido continuasse se distanciando de seu melhor amigo, pois isso poderia se tornar permanente. Então, fiz questão de reacender nossa amizade. Liguei para João e organizei uma visita. Surpreendentemente, ele nem sequer reconheceu que fazia cerca de 2 anos desde a última vez que nos vimos. Quando chegamos à casa dele, fiquei um pouco surpresa com o que vi. A casa estava em um bairro bastante isolado, praticamente no meio do nada, e eu não sabia como ele havia se acostumado a viver ali, vindo de uma grande cidade. Para ser honesta, a casa parecia suja e bagunçada. João nos disse que havia transferido seu emprego para essa nova cidade, mesmo tendo recebido uma oferta de promoção, que ele recusou porque não queria trabalhar horas extras. Olhei ao redor e achei que isso fazia sentido, já que parecia que João não gostava muito de sair de casa. Ri sozinho ao pensar que a casa parecia mais um bunker do que um lar. Para minha decepção, vi que João tinha seu próprio quarto, como se ainda fosse adolescente. Na verdade, estava decorado exatamente como se ele ainda fosse, uma bagunça total, com computadores e equipamentos espalhados pelo chão. Fios por toda parte e roupas jogadas por todos os lados. João explicou que sua irmã vinha ficar a cada 2 semanas, então ela ocupava o quarto principal. Ele expressou o quanto odiava ter sua privacidade interrompida quando ela ficava. Mas o que ele poderia fazer? Pensei comigo mesma que ele poderia simplesmente conseguir seu próprio lugar, mas não disse isso em voz alta. Decidimos ir jantar e passear pelas lojas da área. Não consegui mais me conter e perguntei a João por que tínhamos perdido contato. Tinha sido tão difícil falar com ele ultimamente. Ele simplesmente deu de ombros e disse que havia estado tão ocupado com a mudança que perdeu a noção do tempo. Disse que nunca quis perder contato conosco e pareceu sincero, mas algo me incomodava. Suas respostas eram curtas e genéricas, como se houvesse algum tipo de roteiro ou ele tivesse praticado. Meu marido comentou que achava que João já teria seu próprio lugar, já que havia se mudado para tão longe. João respondeu que era financeiramente mais fácil dessa forma. Novamente, outra resposta curta e genérica. Perguntei se ele estava saindo com alguém, e ele disse que não estava em condições de fazer isso no momento, pois queria colocar suas finanças em ordem primeiro. Cada resposta que ele deu fazia sentido e era perfeitamente razoável. Mas eu também sabia que ele estava mentindo, ou, melhor dizendo, escondendo algo. Só não sabia o que. Era uma sensação persistente que eu não conseguia ignorar. João simplesmente não parecia mais a mesma pessoa que conhecíamos. Meu marido e eu voltamos para casa um pouco confusos,
mas felizes por termos passado algum tempo com nosso velho amigo. Finalmente tínhamos respondido às perguntas que nos deixavam curiosos. Acreditávamos que, agora que havíamos retomado o contato, veríamos mais dele. Mas isso não aconteceu. João continuou distante e suas redes sociais permaneceram inativas. No entanto, notei algo estranho. Como ele era meu amigo nas redes, eu podia ver o que ele fazia publicamente. Percebi que ele estava curtindo programas infantis e, às vezes, comentava nas postagens. Os comentários mencionavam coisas como o último episódio foi ótimo, ou mal podia esperar para saber o que aconteceria a seguir. Isso me pareceu estranho. Os comentários também pareciam escritos por alguém muito jovem, e não por um homem de quase 40 anos que ainda assistia programas infantis nessa idade. Bem, achei que era só porque João sempre foi meio inocente, e alguns adultos assistem desenhos animados, certo? Não havia nada tão estranho nisso. Não mencionei isso ao meu marido. Não sei porquê, mas senti que estava sendo intrometida, invadindo a privacidade de João de alguma forma. Afinal, não foi como se eu tivesse procurado essa informação de propósito. Além disso, qual seria o ponto de mencionar isso? São só programas de TV. Nos próximos anos, João nos visitou uma vez. Mais uma vez, precisei fazer um esforço monumental para convencê-lo a nos encontrar, mesmo ele viajando frequentemente para visitar sua mãe. Tive uma sensação incômoda de que João estava nos evitando novamente, como se estivesse escondendo algo. Meu marido já havia aceitado o fato de que sua amizade de alguma forma havia se distanciado e que as coisas nunca mais seriam como antes. Não havia motivo para continuar forçando a situação, e eu também me conformei com isso. Acho que isso acontece com mais frequência entre amigos de infância, já que as pessoas tendem a seguir caminhos diferentes na vida adulta. Passou-se mais algum tempo, e meu marido mencionou João para mim. Ele disse que estava curioso para saber o que ele andava fazendo e que, por mais que tentasse, continuava perdendo contato com ele. Percebi que meu marido estava frustrado e não conseguia ligar para João porque estava chateado. Decidi ligar para ele eu mesma. Esperava que ele ainda tivesse o mesmo número e, felizmente, tinha. João me informou que havia se mudado de volta para a casa de sua mãe, pois ela precisava que ele estivesse mais perto devido à saúde debilitada. Disse que era bom ele estar de volta, pois planejávamos visitar meu pai e poderíamos passar para vê-lo também. Pela primeira vez, João soou tenso e evasivo. Não parecia ele mesmo. Disse que realmente não esperava voltar tão cedo, então estava tendo dificuldades para se ajustar e por isso não poderia nos encontrar tão cedo. Teríamos que nos encontrar no mês seguinte. Isso me pareceu estranho, já que a casa de sua mãe era onde ele cresceu e ele tinha seu próprio quarto lá. Por que seria tão difícil se ajustar? Aceitei seus desejos, no entanto, e disse que planejaríamos nos encontrar no mês seguinte, com certeza. Nada poderia ter nos preparado para o que aconteceu a seguir. À medida que o mês marcado para nos encontrarmos se aproximava, meu marido me chamou para descer e olhar a TV. Ele disse, rápido. Pensei que ele estava sendo dramático, como às vezes fazia para me fazer ver o que estava assistindo, então desci relutantemente. Imediatamente notei que ele estava branco como um fantasma. Agora tinha minha atenção e perguntei o que diabos estava acontecendo. Ele me disse para olhar enquanto segurava o controle remoto apontado para a TV. Sentei-me ao lado dele e ele começou a reproduzir um segmento de notícias que mostrava um tribunal. De repente, João apareceu, sendo escoltado por policiais vestindo um macacão laranja com as mãos e os pés algemados. Literalmente fiz uma dupla tomada, pois não. Eu era um jovem universitário voltando para o campus de algum lugar quando meu carro ficou sem combustível. Estava começando a escurecer, talvez por volta das 18 horas ou 19 horas, quando percebi que o tanque estava vazio. Saí da estrada principal e, com a força restante do carro, deslizei até parar em frente a uma casa aleatória. Fiquei sentado no carro, tentando pensar se conhecia alguém com um carro que tivesse ficado no campus durante as férias de inverno. Nada.
Então, me resignei ao fato de que precisaria caminhar até o posto mais próximo, encher o pequeno galão que eu tinha no porta-malas e voltar. Peguei o recipiente. Antes de começar a andar, me apoiei na frente do carro para conferir as direções no celular. Foi então que uma mulher entrou na garagem. Ela também parecia ter idade universitária e estava vestida como se trabalhasse em um fast food. Eu estava estacionado bem na frente da casa dela, e quando ela me notou, se aproximou hesitante e perguntou se eu precisava de ajuda. Honestamente, respondi que sim, que havia ficado sem gasolina, e de acordo com meu celular, estávamos relativamente longe do posto Chevron. Ela me olhou como se tivesse visto um fantasma. A princípio, achei que fosse porque estava escurecendo. Eu era um cara, e talvez ela estivesse tentando avaliar se eu estava brincando com ela. Mas realmente me chamou a atenção o quão assustada ela parecia de repente. Tentei tranquilizá-la dizendo que tinha o galão e não precisava ir com ela nem nada, e que poderia pagar pelo combustível. Ela pegou o galão, mas recusou qualquer dinheiro. Esperei ali por um tempo. Quando ela voltou, me entregou o galão e simplesmente ficou ali parada por um momento. Percebi que ela estava decidindo se deveria dizer algo ou não. Então, ela foi direta e perguntou: "Você quer ouvir algo estranho?" Claro, eu disse. E ela contou. Hoje no trabalho, recebi uma ligação de brincadeira, mas foi uma brincadeira estranha. Era só um cara do outro lado da linha repetindo sem parar: "Você já ficou sem gasolina?" Depois que ela me contou isso, nós dois apenas demos risada sem graça, sem saber o que dizer além de obrigado e cuidice. Até hoje, isso me dá arrepios sempre que penso nisso. Isso aconteceu cerca de 10 anos atrás em uma área entre São Paulo e Campinas, no estado de São Paulo. Meu amigo, vamos chamá-lo de R, e eu costumávamos ir regularmente a Campinas para cantar karaokê em um bar por lá. Para ser sincero, acho que nunca vi a cidade de Campinas durante o dia. Bem, de qualquer forma, era por volta de 1 ou 2 horas da manhã. Estávamos voltando para São Paulo quando precisamos parar para abastecer. Ele encostou no posto, e eu estava levemente alterado e me sentindo bem. Então aquele posto sinistro nem sequer me chamou a atenção enquanto eu mexia no rádio. De repente, a porta do meu lado se abriu. Só consegui ver um lampejo dele, porque tudo aconteceu rápido demais. Mas ele tinha mais ou menos altura mediana, pele escura como se tivesse passado muito tempo tomando sol, e um olhar vazio com roupas rasgadas. Lembro-me de que ele também usava uma jaqueta preta, parecia de couro, mas estava toda rasgada e cheia de buracos. Então, lá estava eu, tentando puxar a porta para fechá-la, percebendo que aquele homem era muito forte e quase ganhou o cabo de guerra enquanto eu tentava bater a porta com força. Se meu instinto de sobrevivência não tivesse entrado em ação, não sei o que teria acontecido. Finalmente consegui fechar a porta depois de talvez apenas alguns segundos e imediatamente comecei a procurar meu amigo, apavorado, preocupado e confuso. R já estava gritando para o cara sair do meu carro, e surpreendentemente, o homem obedeceu. R não é o tipo mais intimidador de pessoa, mas talvez o cara não quisesse causar uma cena. Não me lembro de haver mais alguém do lado de fora do posto naquela noite, mas R estava sendo muito alto e firme. Enquanto eu observava o homem se afastar, ele não olhou para trás nem fez nenhum som que eu pudesse ouvir, o que tornou toda a situação ainda mais estranha. R entrou no carro, e ele geralmente é calmo, mas estava com aquela expressão inexpressiva que as pessoas fazem quando veem algo terrível, mas estão assustadas demais para se mover. Olhei para ver onde ele estava olhando e percebi que ele estava encarando o homem estranho, que agora nos encarava com aquele mesmo olhar sem emoção, apenas observando enquanto saíamos do posto e voltávamos para a rua. Meus olhos também estavam fixos nele o tempo todo. Saímos dali o mais rápido possível, e foi o fim disso. Até hoje, não paro em postos à noite se puder evitar, a menos que tenha outro carro lá ou seja em uma rua movimentada.